Você já se perguntou se Deus realmente está agindo na sua vida? Já orou, chorou, pediu e mesmo assim tudo continuou igual? Parece que nada muda, que o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer resposta. É aí que a dúvida aparece. Será que Ele me ouviu? Será que Ele me esqueceu? Se você já sentiu isso, respira fundo agora, porque essa mensagem é para você. E antes de continuar, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Se esse vídeo começar a falar com você de alguma forma, curta, se inscreva aqui no canal e compartilha com alguém. Você pode ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa hoje, com um simples clique. A verdade é que Deus nunca deixa de agir. A gente é que muitas vezes não sabe enxergar, porque Deus age de maneiras que não fazem sentido para nossa lógica, como está escrito em Isaías 55, 8, 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, se tudo está silencioso ao seu redor, não pense que Deus te abandonou. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Às vezes, o que parece um tempo de espera é, na verdade, o tempo exato onde Ele está trabalhando mais, intensamente por você. Ele está organizando o que você não vê. Ele está movendo peças que você nem imagina. Deus não precisa fazer barulho para estar presente. Ele age no oculto, no secreto, no invisível. E quando você menos espera, tudo se encaixa. O silêncio é a linguagem do milagre que ainda não chegou. E quando Ele decide agir, não tem atraso, não tem erro, não tem perda. Tudo o que vem dele carrega propósito, cura, direção e paz. A palavra diz que Ele faz tudo formoso no seu tempo. Eclesiastes 3:11. E isso significa que até a dor que você não entende agora vai se transformar em testemunho depois. E é aí que entra um dos maiores sinais da ação de Deus, as portas que se fecham. A gente tem uma tendência humana de se apegar ao que quer, ao que planejou, ao que sonhou. A gente ora pedindo que as coisas deem certo, mas nem sempre pergunta se aquilo é o melhor de Deus para nós. Então, quando uma porta se fecha, quando um relacionamento termina, quando uma oportunidade escapa, o coração quebra. A gente se sente rejeitado, esquecido, frustrado, mas o que a gente chama de perda, muitas vezes é Deus nos poupando. Tem portas que Deus fecha por amor, tem caminhos que Ele corta, porque se você insistisse em seguir, teria se machucado. Tem pessoas que saem da sua vida porque Deus sabe que lá na frente elas iriam te tirar do centro da vontade dEle. Você pediu direção, mas esperava que Deus confirmasse o seu plano. Só que Ele não veio confirmar, Ele veio corrigir a rota. Sabe aquele não que doeu? Pode ter sido o livramento que te salvou. Sabe aquele lugar que você queria tanto estar e não conseguiu? Deus sabia que aquilo ia te afastar da sua presença. Aquele emprego que você achava que era o melhor, mas não deu certo, talvez iria roubar sua paz, o seu tempo com a família ou até a sua fé. Deus enxerga o que a gente não vê. Ele vê o amanhã enquanto a gente só vê o agora. E Ele sempre escolhe o melhor para quem confia nele. Sempre. Então, quando uma porta se fechar diante de você, não brigue com Deus. Não diga que Ele te esqueceu. Diga a Ele: Senhor, eu confio. Se não foi, é porque o teu melhor ainda está por vir. Porque vai chegar um momento, e pode acreditar nisso, em que você vai olhar para trás e dizer com os olhos cheios de lágrimas: graças a Deus que aquilo não aconteceu. E aí você vai entender, o que parecia uma frustração foi, na verdade, uma libertação. O que parecia um fim foi só um desvio do mal. E o que parecia silêncio era Deus preparando algo maior do que você pediu. Ele é Pai, Ele cuida, Ele guarda. E mesmo quando você não entende, Ele ainda está no controle.
Em Salmo 121, 7 e 8 está escrito: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa promessa é um lembrete de que o cuidado de Deus é constante. Não é só quando você vê, não é só quando sente. Ele te guarda enquanto você dorme, ele te protege de coisas que você nem imagina. Ele te livra de acidentes, decisões erradas, pessoas perigosas, caminhos que pareciam certos, mas te levariam para o fundo. Quantas vezes você pediu uma coisa, implorou, achou que era bom e não aconteceu? Na hora parece injustiça, mas com o tempo você percebe, Deus estava guardando a sua alma, guardando de um mal que você não via. E esse cuidado não é só externo. Ele também guarda aqui dentro, no coração. Porque às vezes o maior perigo não está ao redor, está dentro da gente. É aí que entra algo que poucos entendem, mas quase todo mundo sente: o desconforto interior. Você já se sentiu assim? Em um ambiente, em uma rotina, em um ciclo da vida, e de repente aquilo já não faz mais sentido? Você está onde sempre quis estar, com as pessoas que escolheu estar, fazendo o que costumava te dar alegria, mas o coração está inquieto. Algo dentro de você começa a apertar, a se incomodar. Não tem explicação lógica. É como se você estivesse sendo empurrado, provocado por dentro, chamado para algo maior, algo que você ainda não entende. E isso, muitas vezes, é Deus te movendo. Porque antes dele mudar a sua vida do lado de fora, ele muda você por dentro. Antes dele tirar você de uma situação, ele planta a semente da transformação no seu interior. Ele te incomoda para você não se acomodar. O conforto é o lugar onde a fé morre devagar, e Deus, por te amar, não te deixa confortável onde Ele não vai te usar mais. Você pode até resistir, pode até tentar insistir, mas se Deus te chamou para ir além, o coração nunca mais vai se encaixar em lugares pequenos. É como um sapato que servia antes, mas agora aperta. Não é que o sapato encolheu, é você que cresceu. Então, quando você começa a se sentir desconectado de certos ambientes, quando as conversas que antes te empolgavam agora te incomodam, quando você olha ao redor e percebe que aquele lugar já não nutre mais a sua alma, não ignore isso. Talvez não seja crise, talvez seja chamado, talvez não seja confusão, talvez seja Deus te despertando. E nesse processo, às vezes você vai se sentir perdido, sem saber qual o próximo passo, mas mesmo assim não está só, porque a promessa continua viva. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não começa uma transformação para depois desistir de você. Ele não começa uma jornada para te deixar sozinho, no meio do caminho. O que Ele iniciou no seu coração, a mudança, o desconforto, o impulso por algo novo, Ele mesmo vai sustentar, desenvolver e concluir. E sabe o que é mais bonito? É que esse desconforto interior, que no começo parece uma crise, lá, na frente, se revela como o ponto de virada da sua vida. Você olha para trás e percebe, foi ali que tudo começou a mudar. Foi naquele aperto no peito que Deus começou a me levar para o meu propósito. Então, se você está se sentindo desconectado, deslocado, insatisfeito, mas não sabe explicar por quê, não se apavore. Você não está perdido, você está sendo conduzido. Deus está trabalhando, mesmo em silêncio, mesmo sem mapas, mesmo no caos. E tudo que Ele começa, Ele termina com amor, com direção, com propósito. E aí vem aquele momento difícil, muitas vezes inevitável, quando pessoas saem da sua vida. Talvez você esteja sentindo isso agora. Alguém se afastou, alguém te deixou. Uma amizade que era constante simplesmente esfriou. Um relacionamento terminou sem explicação. Alguém que prometeu estar com você para sempre parou de aparecer, de responder, de se importar. E dói.
Claro que dói. Somos humanos e a gente se apega. A gente cria laços, deposita confiança, constrói sonhos com base em pessoas. Então, quando elas vão embora, fica um vazio. Fica a pergunta: por quê? Por que isso acabou? Por que justo agora, quando eu mais precisava? Mas deixa eu te lembrar de uma verdade espiritual profunda. Isso também pode ser o cuidado de Deus. Nem toda perda é injustiça, nem todo afastamento é traição. Às vezes é poda. Poda dói, mas produz crescimento. Em João 15:2, Jesus foi muito claro. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Perceba algo aqui. Até o ramo que dá fruto é podado. Ou seja, mesmo coisas boas, mesmo relacionamentos que foram bênçãos em algum momento, podem precisar ser retirados ou transformados para que você produza mais, cresça mais, viva mais o propósito que Deus tem para você. Deus conhece os corações. Deus vê além do agora. Ele enxerga conversas que você não ouviu, intenções que você não percebeu, futuros que você não conseguiria sustentar se continuasse preso a certas pessoas. Tem gente que você queria manter por perto, mas Deus precisou afastar para proteger o seu futuro. E sabe o que é mais difícil? É que muitas dessas pessoas não saem em silêncio. Elas saem te machucando, elas saem te culpando, elas saem com indiferença. E você pensa: o que eu fiz de errado? Mas talvez a pergunta não seja essa. Talvez a pergunta seja: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque quando Deus tira alguém, Ele não está te punindo. Ele está te limpando, te preparando, te posicionando para o que vem depois. E o que vem depois é maior. É exatamente como um jardineiro. Ele corta galhos, não porque odeia a árvore, mas porque ama, porque quer vê-la mais forte, mais bonita, mais viva. Assim é Deus com você. Ele está aparando tudo que impede você de florescer. Talvez você esteja preso a amizades que te mantinham estagnado. Pessoas que só te levavam para longe da fé. Ciclos que alimentavam o seu medo, não a sua fé. Deus não quer isso para você. Ele quer você livre, leve, alinhado ao propósito. E sim, vai doer. Você vai chorar. Vai sentir saudade, confusão, solidão. Mas tudo isso é parte do processo de libertação. É a transição entre o que te prendia e o que vai te impulsionar. Então, da próxima vez que alguém for embora, ou se isso já aconteceu, não se desespere. Não se afunde em mágoas ou em ressentimentos. Respire fundo e pergunte com fé: Senhor, o que o Senhor está podando na minha vida? O que o Senhor quer que cresça no lugar disso? Porque depois da poda, sempre vem a colheita. Depois da limpeza, sempre vem o florescer. E quando você menos esperar, Deus vai colocar ao seu redor pessoas novas, conexões saudáveis, relacionamentos alinhados com o propósito. Gente que vai te levar para mais perto de Deus, não para mais longe. E nesse dia, você vai olhar para trás e entender: foi necessário, doeu, mas me livrou, me preparou, me fortaleceu. Então, confia no jardineiro, mesmo quando ele corta, porque tudo que ele tira é para você frutificar mais. E mesmo nos dias comuns, nos detalhes pequenos, Deus dá sinais. Um dinheiro que chega na hora certa, uma mensagem que te acalma, um versículo que salta aos seus olhos quando você abre a Bíblia, um louvor que toca na hora exata. Não é acaso, é cuidado. Em Mateus 6:26, Jesus diz: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você vale muito para Deus. Ele está no controle, até quando você acha que tudo está desgovernado. Ele cuida de cada detalhe, e talvez agora você esteja vivendo uma tempestade, uma dor intensa, uma perda, um momento escuro, uma fase em que você não entende nada.
só sente o peso. Mas ouve isso, é exatamente nesse lugar onde Deus mais trabalha. O milagre só acontece quando a situação parece impossível. Jesus acalmou o mar quando os discípulos estavam em pânico. Ele chegou 4 dias depois da morte de Lázaro, quando todos achavam que já era tarde demais. O impossível é o palco do sobrenatural de Deus. Como está em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está chorando agora, saiba que isso também faz parte da construção do que Deus está fazendo. Ele nunca desperdiça dor, ele nunca se atrasa e ele nunca se ausenta. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sentindo medo, continue crendo. A fé verdadeira nasce quando tudo à nossa volta diz não, mas o nosso coração diz: Deus ainda está aqui. Por isso, se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu creio que Deus está agindo mesmo sem ver. Isso não é só um comentário, é uma declaração de fé. Escreve como quem ora, como quem confia e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Você pode estar levando alívio, fé e direção para alguém agora. Se inscreve aqui no canal para continuar recebendo essas mensagens. A cada palavra, a cada vídeo, a gente caminha junto com Deus, aprendendo a confiar mesmo no escuro. E se tem algo que eu posso te garantir, é que Deus não abandona os seus filhos. Ele nunca te deixou e não vai começar agora. Para fechar, guarda isso no coração. Salmo 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Você pode não ver, mas Deus está agindo. Você pode não entender, mas Ele está conduzindo tudo. Você pode não sentir, mas Ele está aí. Ele nunca deixou de estar. Fica com Deus. Até a próxima.